com água fluidificada, né? Então, antes de mais nada, vamos serenar os nossos corações, serenar a nossa mente para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Vamos tirar de nossos corações todo o egoísmo, todos os pensamentos do dia a dia. Vamos serenar a nossa mente, serenar a nossa alma para poder ouvir as palavras sublimes da espiritualidade maior. Vamos nos concentrar agora nas palavras sublimes do Evangelho, ok? Amém? Então eu vou ler aqui essa passagem. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Pode-se atrair e procurar dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se todos os dias, problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a sua vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, apóstolo Marcos, uma vez que, disse ele, se propunha-se apoderar-se dele sob o pretexto que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, lemos aqui uma passagem segundo o Espiritismo, exatamente das questões das famílias, que temos uma família corpórea, família desse mundo material, mas também temos uma família que é uma família espiritual, uma família que digamos assim, existem famílias que têm laços de alma, laços que transcendem a existência atual, e existem famílias que apenas têm um laço corporal nesse mundo material.
A saber, existem também pessoas que não são irmãs, mas se dão muito bem, mais do que com os próprios irmãos da casa. Na casa existem intrigas, existem contendas, mas essa pessoa ela se dá melhor com pessoas que não são da família. Isso é muito interessante, porque os laços sanguíneos, muitas vezes, são laços que não têm essa simplicidade de fato, essa simplicidade espiritual, né? Mas toda a família é nos dada exatamente para um contexto de prova, como aqui diz. Provas e expiações, aqui está falando. Que se você tem uma família onde você não se dá bem com seu pai, onde você não se dá bem com sua mãe, com nenhum outro familiar, você está exatamente na família que você mereceu estar. Exatamente para que ocorra a mudança. Mas existem familiares nossos que transcendem essa existência, existem espíritos que nos acompanham de outras existências, mesmo após a morte, mesmo após o desencarne, no outro lado da vida, existem espíritos familiares, esses espíritos familiares nos acompanham durante gerações, sendo que um avô, um bisavô, um tataravô, ele desencarna e do outro lado ele acompanha a trajetória daquela família de forma a ajudar o karma coletivo, né, daquela família. Também ajudar as próximas gerações. Tem muitos espíritos que, após desencarnar, eles voltam novamente às famílias para o intuito de ajudá-los como espíritos protetores da casa. Então é algo muito sublime, algo muito complexo de se entender, sem entender a conjuntura completa da atual existência desse ser. Então, outro fator curioso que aqui ele cita aquele momento em que Jesus estava com os discípulos, estava com os apóstolos. Aí vem Maria, vem os irmãos de Jesus, né? Aí eles chamam Jesus, que estava lá no seu trabalho, lá no trabalho de evangelização. E Jesus, ele repreende, ele fala o seguinte: eis os meus irmãos, eis a minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu pai, é meu irmão, são meus irmãos. Ele estava se referindo, no exato momento, exatamente à questão das pessoas que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade da realidade maior. Para ele, todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que busca a luz, é um filho do pai dele, é um parente espiritual dessa família dele. Ele estava com a família dele, ele estava com os seus naquele momento. Então ele estava querendo dizer que o contexto familiar ele vai muito além do contexto sanguíneo, muito além do contexto corpóreo, muito além de uma mãe da luz, aquele filho. Ele estava com a família dele, ele queria dizer que ele já estava em casa. Ele não estava querendo ignorar a família dele, ele estava querendo dizer que todos somos irmãos, todos fazemos parte da mesma família, desde que todos façam a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Criador, é o objetivo máximo. E como é que nós fazemos a vontade do Pai? Exatamente entendendo as máximas morais. Quais são as máximas morais? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso resume uma só palavra, que fora da caridade não há salvação. O que entendemos com isso? Que a caridade é uma doação de ambas as partes. Não adianta eu simplesmente dizer para mim mesmo, eu vou mudar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu não entendo que muitas vezes esses laços que eu tenho, essa realidade que eu tenho, ela vai muito além da minha própria família, ela vai muito além da minha própria realidade. Muitas vezes a gente vai na rua, vê uma pessoa com fome, uma pessoa pede ajuda, aquela pessoa é seu irmão também. Aquela pessoa pode ser seu irmão, pode ser seu parente. Então enxergar traços de humanidade no outro, traços de generosidade também, nos ajuda muito a nos melhorar. Estender os laços familiares para mais pessoas também nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a ver essa realidade além dos problemas também. Então são muitos os problemas que nos afligem na vida familiar, mas temos que entender que estamos aqui de passagem, que somos um espírito que está se usando de uma roupagem. Então, uma das coisas que o Evangelho está apontando também, que os pais, eles estão dando a luz a uma alma, eles estão gerando ali um corpo, um envoltório físico para aquela alma encarnar. Mas aquela alma já tem uma história familiar no mundo espiritual, ela já tem uma família no mundo espiritual há muito tempo. O que o pai e a mãe devem dar a esse filho se, de fato, espiritualmente ele ainda não é pai e mãe dele? Ele deve dar um conhecimento moral, ele deve preparar o filho a andar na senda certa, no caminho certo. Porque aquela alma que foi entregue a ele
é uma alma que ele deve praticar a caridade, ele deve praticar o amor àquela alma. E quando ele pratica o amor àquela alma que está ali encarnando, automaticamente os laços se estendem além dos laços físicos. Essa pessoa se torna o pai e a mãe, o mentor espiritual dessa pessoa também. Isso é muito interessante. Certa vez, em uma reunião mediúnica, estavam todos os médiuns na mesa, um processo mediúnico, e uma mulher, ela teve uma experiência espiritual. Ela relatou que certa vez, quando estava grávida do seu filho, ela teve uma visão espiritual. Ela se desdobrou em astral e se viu num lugar que era paradisíaco. Parecia uma colônia espiritual, tinha flores, um campo florido. E ela viu um homem alto, grande, barbudo, parecia o São Pedro lá na porta do céu. E ele se aproximou com um bastão e atrás dele tinha outras pessoas de cabelo longo, louro, olhos azuis. E eles falaram para ela o seguinte: esse filho que você tem nos pertence. Esse filho que você vai ter nos pertence, então cuide dele, porque nós estaremos cuidando de vocês. Assim como você cuida dele, estaremos cuidando de você e de toda a família. Então, aquele espírito que estava encarnando com aquela pessoa era um espírito que já tinha uma vida familiar no mundo espiritual. E ela, sendo médium, com contato com o mundo espiritual, ela encontrou a família real desse ser. Todos nós temos uma família no mundo espiritual. Muita gente não encarna na família que é a nossa de fato. A gente encarna na família que é necessário encarnar para um contexto kármico de resgate. Uma família kármica, por assim dizer. Nós temos uma família kármica. Quando a família tem muito dissabor, muitas divisões, muitas brigas, isso aí é um exemplo de uma família kármica, união kármica. Também tem aquelas pessoas, aqueles casais, tipo assim, que eles brigam muito. Eles estão juntos, não porque se amam de fato, mas sim porque existe um karma a ser resgatado. São os casais kármicos. E também tem aquelas relações de almas gêmeas, de almas que já são parentes há muito tempo. E quando se encontram, é uma felicidade, é um paraíso na Terra. Da mesma forma, tem famílias que são famílias espirituais. Famílias que já têm um laço além dessa existência, além dessa matéria. E isso é muito interessante a gente estar estudando, levando em conta na análise do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui está apontando, né? Que existem famílias espirituais no mundo espiritual. Então, é uma coisa muito interessante porque nós temos um mentor espiritual que nos acompanha, que esse mentor geralmente ele é um espírito mais evoluído, um espírito que tem uma evolução espiritual mais significativa, que em algum momento ele já foi pai, já foi filho, ele já teve uma ligação com aquele espírito. Então esse espírito, do outro lado, ele se voluntaria em guiar essa alma na atual existência. Mas além desse espírito mentor principal, tem outros espíritos que são unidos pelo laço da amizade, o laço também da família, que são os espíritos familiares, que são muito falados também sobre os espíritos familiares. O que são esses espíritos familiares? São exatamente esses espíritos que em vidas passadas já foram nossos irmãos, já foram nossos amigos, e eles todos se aproximam de nós. E quando a gente faz também a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente faz as nossas orações, invoca a presença amiga deles, eles se fazem presentes. Nos exatos momentos eles estão aqui. Eu sinto a presença deles agora aqui nesse momento. Eles estão irradiando boas energias. Enquanto eu falo, também eles estão me enviando bons pensamentos, boas informações. Eles estão a todo momento nos acalmando, mas à medida que a gente se permite a senti-los, que se permite a permitir que essa luz, que essa compreensão entre nós. Tipo assim, além desses espíritos familiares benéficos, também temos espíritos que são inimigos, por assim dizer. Esses espíritos que vêm de outras vidas, que a gente fez mal a eles, que a gente tem uma dívida com eles, que eles estão do outro lado lá, só esperando a oportunidade da gente abaixar a vibração para nos atacar. São chamados espíritos obsessores. Esses espíritos obsessores estão em todas as famílias também. Eles acompanham famílias há gerações, em busca de vingança ou daquilo que a pessoa ainda supostamente deve a eles, né? Além disso, a gente nem sempre tem espíritos de luz na nossa vida. Também temos espíritos que têm uma categoria moral que ainda é insignificativa. Mas, se a gente está encarnado agora, a gente passa por certos momentos que esses espíritos aparecem na nossa vida, digamos, a gente passa por essa atual existência também, mas de alguma forma também para levar à luz esses outros espíritos. Quando a gente começa a buscar a verdade, o caminho da luz, começa a fazer a leitura também do Evangelho, começa também a mudar moralmente e tal, esse outro espírito que queria o nosso mal, ele também vai mudar junto com a gente. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que perguntam, nossa, por que Deus permite que esse espírito ruim, esse imposto, né,
ele faça mal a mim, né? Tem aquela história de Jó também, né? Jó, que era um homem fiel a Deus, segundo a Bíblia, que ele fez tudo certo. E Deus permitiu, né, que o Satanás, né, os seus maus filhos se aproximasse dele, né? Mas com o intuito de prová-lo a fé. Então, da mesma forma, nessa atual existência, nem tudo vai ser um mar de rosa pra gente. Então, nem sempre a gente vai se aproximar, vai ter um espírito de luz ali, vai ter um espírito desse também, um espírito de natureza não muito benigna, que ele vai estar lá. E é nesse momento que a gente é testado. No momento que a gente tem uma crise de raiva, a gente está aqui em família e tal, de repente tem a confusão, aí no momento a gente abaixa a vibração e tem um espírito lá de outra existência, que é o nosso mal, que é o mal do próximo, ele acaba se aproximando e tem aquelas discussões e depois a pessoa briga, faz tudo que não era para fazer, e depois a pessoa cai em si e fala assim, nossa, eu nunca fui uma pessoa de fazer isso. O que aconteceu comigo eu não pensei direito, exatamente porque a todo momento nós recebemos influência de tanto de bons espíritos como de maus espíritos. E no momento que você baixa a vibração, você está atraindo essas energias para a sua vida. Então, imagina aqui que nós temos um termômetro. Bem aqui no meio tem zero, neutro. Para cima é positivo e para baixo é negativo. Então imagina que seu pensamento está sempre oscilando entre ondas positivas e ondas mais pesadas, ondas negativas. Então à medida que você começa a se espiritualizar, começa a buscar a luz, começa a elevar os padrões do pensamento, o seu termômetro vai para cima. Está emanando energias positivas, e os espíritos que são dessa dimensão mais elevada, eles vão se aproximar de você. Mas quando você desce a vibração para um campo áurico menor, mais baixo, os espíritos que estão naquela vibração vão se aproximar de você. Tudo é uma questão energética, questão de calibrar, questão de nível. Quando você faz a oração, quando você se aproxima dos bons pensamentos, da verdade, quando no momento de raiva você deixa de ter raiva, deixa de se inclinar à vingança, à cólera, a todos esses pensamentos ruins e passa a nutrir no seu coração os bons pensamentos, você automaticamente acessa essa dimensão superior. Você acessa o paraíso e nesse momento se aproxima de você os bons espíritos, os anjos, as categorias celestiais mais elevadas. Também aqui no nosso grupo Espiritualidade Pura, nós estamos querendo fazer, dia de sexta-feira, uma meditação com a chama violeta. A chama violeta com raio violeta, né? Também temos o estudo também da grande fraternidade branca, né, que são os mestres ascensionados. Antes de virmos para essa existência, no outro plano de existência, no mundo espiritual, lá no mundo espiritual não tem religião, não tem credo, não tem placa de igreja, não tem mais nenhuma fronteira entre nós. Existe um grupo de espíritos superiores. Dá uma olhada aí. Olha. Apagou a luz ali. A luz. Não, ainda é atrasada, é ali, ó. Então, pessoal, voltando. Não passa, não tem teu áudio. Fala aí. Ali. O que foi que aconteceu? Então, teve um atraso aqui na live. Botar coisa? Luz. Sim. Então, pessoal, existe uma categoria de espíritos que são chamados espíritos superiores. E esses espíritos superiores, nesse grande complô que existe lá no céu, onde existe essa categoria de espíritos nas dimensões mais sublimes, lá temos os grandes líderes espirituais da humanidade, como Confúcio, Buda, Moisés, Abraão, Jesus Cristo. Todos esses grandes nomes da espiritualidade habitam esse plano maior que é chamado de grande fraternidade universal, grande fraternidade branca universal. E cada um desses seres está relacionado a um tipo de raio da criação, chamado raio da criação, está relacionado a um tipo de chama, uma chama trina, né? Existem 7 chamas trinas, 7 aspectos, que vai do vermelho até o violeta, né? Então a chama violeta é a chama da 7ª dimensão, a chama ametista. E o 7º raio está ligado exatamente à dimensão da perfeição, o raio da perfeição. E a 7ª dimensão, a chama violeta, ela queima todos os karmas, todos os maus pensamentos, ela purifica. Então, dia de sexta-feira, na próxima sexta-feira, eu vou estar fazendo uma live onde nós vamos estar fazendo a meditação com a chama violeta, com a chama trina violeta, para a purificação dos karmas, né?
Então, aguardem as novidades, tá bom? Então, tem alguma pergunta aí? Quais são as perguntas? Quando vai reencarnar, quem escolhe onde só nós... Não, quando vai encarnar, quem escolhe onde somos nós? Então, vou ler aqui as perguntas. Vamos ver aqui as perguntas. Sueli Nascimento, Patrícia, Corina, então... Aqui tem muitos nomes. Eu não estou vendo aqui, tu tá vendo... Então, antes de encarnar, quem escolhe o quê? Deixa eu ver aqui, pessoal. Quando vai reencarnar, quem escolhe onde somos nós? Então, quem vai reencarnar, quando vai reencarnar, quem escolhe onde somos nós? Então, a questão é o seguinte. Dentro da reencarnação, segundo o Espiritismo, quem escolhe a reencarnação é nós. Nós somos o que escolhemos. Você escolhe o lugar, você escolhe a família, você escolhe até o tipo de espírito que vai ter lá. Mas é algo muito relativo, porque depende também do seu mérito. Porque às vezes, dependendo do que acontece do outro lado, digamos assim, a pessoa ela tem uma morte não muito legal. Ela morre, desencarna, vai para outro plano, mas ela não atingiu a perfeição moral. Ela vai para um umbral, né? Ela vai para o, digamos, inferno, por assim dizer. Lá, ela acaba se dando conta daquela realidade e pede uma nova oportunidade. Então, o plano superior pode direcionar essa pessoa para uma determinada família. Mas, em última instância, sempre a escolha dela. Sempre a escolha dela. Mas por razões kármicas, ela sempre vai se ligar, ela sempre vai se conectar aquelas, digamos assim, quando você faz mal a alguém, digamos assim, você namorou com alguém, aí você pegou e traiu essa pessoa, traiu ela. Automaticamente é gerado um laço fluídico, de raiva, de rancor, que vocês têm. A mágoa, cada mágoa que você tem de alguém gera um laço fluídico com aquela outra pessoa. Essa pessoa ela pode estar até em outro mundo, outro universo, mas o laço fluídico é muito forte. A pessoa vai reencarnar lá. Já vi muitos casos, vou falar um caso para vocês aqui. É uma parábola, né? Existia um fazendeiro que na década de 60, ele tinha grandes fazendas lá em Goiás e tal, grandes plantações. Ele tinha um filho que estudava na capital, estudava no Rio de Janeiro, e ele veio pro interior, né, conhecer as posses dele, a fazenda. Aí ele viu uma jovem lá muito bonita. Aí ele achava que tudo ali naquela fazenda pertencia a ele. Aí então ele pegou, sequestrou essa mulher, teve relações, violou ela, tal. E o pai dessa garota, que era um dos caseiros dessa fazenda, ele ficou sabendo do que tinha acontecido e perseguiu o homem a cavalo, tal, encontrou o lugar do homem. E os dois, ele pegou o homem no ato com a filha dele e tal. E esse homem tentou matar o filho do fazendeiro, mas ambos entraram em uma briga corpórea. Aí esse rapaz, que era o dono do filho da fazenda, matou esse caseiro, esse empregado. Olha o que aconteceu. Esse rapaz, após assassinar o menino, o pai dessa moça, ele escondeu o corpo do homem e tal, e voltou para a fazenda e tal, e depois ele contou pro pai dele que tinha matado um dos caseiros, um dos empregados. Aí veio a polícia, tudo, né? Mas o homem era muito rico, o pai dele. O pai dele comprou, a polícia comprou tudo e deixou ele impune. Aí a mãe da garota lá, que teve o marido morto e a filha violada, o que aconteceu? Ela pediu vingança e tal, e não teve essa vingança. Aí a mãe da garota morreu, a mágoa foi muito grande, o desgosto foi muito grande, ela morreu de desgosto. Aí posteriormente morreu a filha também. Aí o rapaz, o pai dele, para esconder o ato criminoso que o filho fez, manda ele de novo para a capital, lá no Rio de Janeiro, paga todo o estudo dele. Depois de anos, ele volta quando o pai dele morre e assume o lugar do pai dele naquela fazenda. Só que quando ele volta para a fazenda, ele volta mudado, porque ele lá na capital, ele conhece uma mulher evangélica, ele se converte ao cristianismo e tal, e começa a pedir perdão, tal, pelos crimes que ele cometeu no passado, e ele começa a fazer caridade. Ele começa a mudar, né, por assim dizer, e começa a emanar uma outra energia. Aí ele volta para a fazenda, e todas as pessoas da fazenda, os caseiros, tudo, ele dá oportunidade de trabalho para muitas pessoas. E no fim da vida, esse rapaz que teve um passado sanguinário, né, no fim da vida ele morre sendo amado por muitas pessoas. Muitas pessoas amam o que ele fez muito bem. Então ele morre, desencarna, e
como ele recebeu o perdão do Cristo, porque o Cristo perdoa a todos, à medida que a pessoa se arrepende, ele sobe para as dimensões superiores. E lá nas dimensões superiores, o que acontece? Ele está lá, de bem e tal, na luz e tal. Aí aquele crime que ele fez no passado ainda atormenta ele, mesmo ele estando lá. Aí ele recebe uma nova oportunidade dele voltar e corrigir esse karma dele, essa dívida. Aí ele programa, ele conversa com... Existe lá nos mundos superiores, existe uma categoria de espíritos que são os juízes do karma. Eles programam a reencarnação para a pessoa, o Ministério da Reencarnação. A pessoa, ele voltou novamente com a missão, mas dessa vez ele já voltou com a mediunidade, né? Ele volta novamente, ele programa toda uma realidade para ele e tal. Ele vai nascer uma família espírita dessa vez. Ele nasce uma família espírita, o pai dele é dono é presidente de um centro espírita, e ele desde criança ele nasce naquele contexto, já buscando as coisas espirituais. Só que em determinado momento, esse jovem ele cresce e ele começa a se interessar por medicina, o mesmo interesse que ele tinha na outra vida. Aí ele vai para a capital de novo, ele reencarnou naquela mesma região, aí ele vai, se forma, vira médico, e ele esquece das atividades que ele tinha no centro espírita lá do pai dele, tal. Atividades que ele costumava ter um dom mediúnico de desobsessão. Ele era um doutrinador, esse jovem, ele nasceu com essa faculdade. Aí, em determinado dia, aparece lá no centro espírita uma garota possuída por um espírito obsessor, ela e a mãe dela. Aí essa garota, ela quando era possuída por esse espírito obsessor, ela quebrava tudo, destruía tudo com muita raiva, muita ira. Aí o que aconteceu? Essa mãe dessa filha, dessa garota, ela pede para o rapaz lá, o presidente do centro espírita, ajudar ela. E o presidente do centro espírita fala que a única pessoa que pode ajudar essa garota seria o filho dele. Mas o filho dele não participa mais das atividades espirituais, ele mora em tal lugar. Aí então, essa mãe ela vai atrás do filho dele, que virou um médico e tal, que era o espírito daquele cara sanguinário da outra vida e tal. Aí ela vai, leva a garota. Aí chegando lá na casa dele, a casa dele ficava em cima de um morro lá nessa região onde ele morava, nessa cidade. Aí ela toca a campainha lá, fala com os empregados. Aí tava lá ele e tal, e o empregado vem e fala: ó moço, tem uma mulher lá com uma menina lá fora lá, uma menina meio estranha. Aí fala, manda embora. Não, ela tá dizendo que o seu pai lá, do centro espírita lá, mandou ela vir aqui pra você ajudar ela lá, que a menina tem uns problemas espirituais. Então mande entrar. Aí então a menina entra com a mãe. Aí na hora que a menina vê ele, o rapaz, ela já incorpora o espírito obsessor violento e parte pra bater nele. Aí o que acontece? Ele se desvia, segura os braços da menina, aí a menina vê uma janela, aí ela tenta se jogar pela janela. Aí ele pede calma, não faça isso, não se jogue. Aí o espírito olha assim e dá uma risada. Aí ele fala, tenta doutrinar, mas já é tarde. A menina pega e se joga do último andar e morre. Aí a mãe dessa mulher, a mãe dessa menina, né? Ela chama ele de assassino. Seu assassino, você matou a minha filha e tal. Aí ele foi preso e foi pra cadeia. Aí ele começa a ter várias feridas no corpo dele, ele começa a se desfigurar. Aí aparece o pai dele com a revelação. Aí ele pergunta pro pai dele o seguinte: pai, o que eu fiz de errado para merecer isso? Aí o pai dele vai e fala assim: na outra vida, você foi filho de um fazendeiro muito rico. Você matou e violou uma mulher. Essa menina que você recebeu lá é a alma daquela garota que você violou na outra vida. E o espírito que estava possuindo ela lá é o espírito do pai dela, que ao morrer, com muita raiva, muita ira, entrou no estado obsessivo, se tornou um espírito obsessor, um espírito violento. E por ligações kármicas, né, elos, né, familiares, ligações kármicas, ele incorporava na filha, né, para manifestar. E aquela mãe era a mesma mãe da outra vida que buscou vingança. Por isso ela te chamou de assassino e te acusou e te condenou. Apesar que o que aconteceu com a filha dela foi uma fatalidade, um suicídio, por assim dizer. Mas onde eu errei? Você errou a partir do momento que você parou de se preocupar com sua missão espiritual aqui na Terra. Você tinha uma missão. Você tinha que trilhar essa missão. E você não buscou a luz, você não buscou as coisas materiais desse mundo, esqueceu da sua missão. Mas agora você está resgatando o seu karma. Aí, então, nessa vida, ele não conseguiu realizar a missão dele. Então ele morreu na cadeia, voltou para o mundo espiritual, reprogramou uma nova
uma nova reencarnação, e nessa nova reencarnação ele já criou outro plano. Então é exatamente assim que o Espiritismo vê as encarnações. Eles veem as encarnações como resgates kármicos. Sempre são criadas situações. E é muito interessante essa história, que nos leva a refletir sobre a nossa existência. Então, tem outra pergunta? Então, tem uma pessoa perguntando aqui sobre a imagem que está aqui atrás de mim, né? Que é o Asta Sheran. Asta Sheran. Então, o Asta Sheran é uma coisa interessante. Como é que eu conheci o Asta Sheran, né? Esse ser que está aqui atrás, aqui do meu lado, aqui atrás de mim no quadro, né? É o seguinte, assim, tipo assim, sempre vi falar que existia extraterrestres, que existiam espíritos de outros mundos que nos visitavam. E teve um momento que eu tive um contato, não diretamente com a Asta Sheran, mas com alguém que teve contato com a Asta Sheran. Eu moro aqui em Teresina, cidade do Piauí. Na região do interior tem uma mulher que ela tem contato com a Asta Sheran. O nome dela é Socorro Borges. Era uma médium. Aí eu visitei a estação dela, a estação Limã. Aí desde então eu comecei a estudar mais sobre o Asta Sheran, né? Aí no dia que eu visitei a comunidade espiritualista dela, aconteceram umas coisas interessantes. Eu fui lá, tal, aí ela me falou tudo, me falou sobre os contatos mediúnicos que ela tinha com a Asta Sheran, que o Asta Sheran é uma equipe espiritual, que eles são responsáveis exatamente pela América aqui do Sul, né? Eles são dos comandos, é um dos muitos comandos que existem. Existem vários comandos. No outro vídeo também, eu vou fazer um vídeo para o YouTube onde eu vou falar sobre os comandos, né? Os comandos siderais. Que cada região da Terra tem um comando diferente. O Asta Sheran, ele é um espírito, ele é um extraterrestre que vem de outro mundo, que provavelmente alguns associam ele com os pleiadianos. Que outros dizem que ele não é um pleiadiano, e sim um liriano, que veio da constelação de Lira. Os lirianos que originaram os pleiadianos, eles colonizaram vários mundos. Então, mas isso é uma coisa para outro vídeo. Então, quando eu visitei ela me falou sobre o guia espiritual dela, o Orion, que era um dos membros da estação lá, Aunilan, que fazia parte do conselho lá do Asta Sheran. Então ela me mostrou o símbolo do Orion, que era um triângulo, um quadrado e tal. Aí eu fui para casa e comecei a fazer meditações e meio que duvidando daquilo, né? Aí então eu comecei a fazer uma meditação, eu cheguei em casa de noite, aí comecei a meditar no símbolo que ela me mostrou. Aí eu comecei a me sintonizar naquelas frequências mais elevadas, né? Aí eu me concentrei no símbolo, mentalizei o comando Asta Sheran. Ao que aconteceu quando eu mentalizei? Eu senti uma luz, uma coisa boa. Aí eu falei assim, se vocês realmente existem, estão conosco, eu quero que essa lâmpada à minha frente apague e acenda. Ao que aconteceu? Eu meditei, aí eu abri os olhos, olhei para a lâmpada apagou e acendeu. Aí eu olhei assim para a lâmpada. Não, deve ser algum culto, não deve ser verdade, né? Porque eu sou muito descrente, eu ainda sou muito descrente de certas coisas, né? Aí eu meditei de novo, falei, se a lâmpada apagar e acender 2 vezes, eu acredito. Aí a lâmpada, eu abri os olhos, olhei para a lâmpada apagou, acendeu, apagou, acendeu. Aí eu fiquei com medo. Aí nessa hora aí, fiquei com muito medo. Aí eu falei, não, deve ser algum culto, mas se as luzes apagarem, todas as luzes apagarem do quarteirão aqui, se faltar luz geral, eu vou acreditar realmente que vocês estão comigo, estão conosco. Aí sabe o que aconteceu? Passou alguns minutos, eu falei, não vai acontecer nada não, foi coisa da minha mente. Aí de repente apaga todas as luzes aqui da minha casa, aqui do quarteirão todo. E fica mais de 1 hora sem luz. Aí eu fiquei com medo, cara. Tipo assim, a gente que estuda essas coisas, que a gente tem esse conhecimento, a gente ainda tem um medo. Por exemplo, eu tenho medo, mas o medo é ser superável, né? Então nesse momento eu nunca mais duvidei que esses seres aqui realmente eles estão aqui para nos ajudar, realmente eles estão aqui, eles estão vendo, essa live agora que eu estou fazendo, eles têm consciência do que eu estou fazendo aqui, do que eu estou falando aqui, só o fato de eu pronunciar o nome dele, tem um quadro atrás de mim, eu estar me mentalizando, eles já estão aqui, exatamente, já nos vendo, entendeu? Então eu tenho certeza que, até então, eu comecei a ter outros contatos, né, assim, não de forma
física, porque o Astacheran, o comando do Astacheran é um comando da quinta dimensão em diante, né? São dimensões superiores. Eles não fazem contato a nível físico, assim, tipo assim, aparecer assim, certos casos sim, certos casos eles se materializam nessa dimensão, eles já são seres de uma dimensão mais desmaterializada, uma dimensão menos material do que nós, né? Eles já são 98% matéria espiritual, né? São 98% espírito e 3%, 4% matéria física, daquela dimensão deles lá, né? Muitas vezes eu tive sonhos, né? Somente relacionados à Terceira Guerra Mundial. Eu já tive muitos sonhos com guerras, né, acontecendo. Mas esses sonhos que eu tenho, geralmente, eles são avisos, né? Já gravei alguns vídeos relatando isso. Alguns eu postei, né? Fui chamado de louco, é claro, né? Porque sempre nós somos chamados de louco. Por vergonha mesmo, eu preferi não expor essas minhas experiências. Agora eu estou voltando, eu estou fazendo essas lives, eu estou voltando a expor essas minhas experiências espirituais, mas estou expondo ela devagar, né? Para não assustar ninguém, né? É assim mesmo. Então, futuramente eu vou estar fazendo alguns vídeos, alguns lives, falando dessas experiências que eu tive com o comando. Assim, os espíritos que eu fiz parte dessa existência, né? Tem alguma outra pergunta? Não? Ok, vou dar aqui uma olhada no... Qual o comentário? Tem algum comentário? Tem comentários. Então, Áurea, que eu sou muito bom em nomes, Áurea Brower. Essa realidade espiritual é incrível e é muito difícil falar sobre esses assuntos com outras pessoas. Realmente é muito difícil. Então, eu fiz um grupo aqui espiritualista exatamente para atrair pessoas que têm um pensamento comum com o meu, né? Também tem um grupo no WhatsApp, faço parte de 2 grupos. Nós temos um grupo chamado Café Cósmico, que a gente faz uns encontros todo ano, né? A gente faz umas palestras, sempre escolhe, um dos membros do grupo faz uma palestra sobre os temas. E tem muitas pessoas que já tiveram contatos com UFOs, pessoas que já foram abduzidas nesse nosso grupo. E é muito interessante a troca. Quem tiver interessado em entrar nesse grupo, é só mandar um direct aqui para mim, com o número do WhatsApp, que eu vou estar falando com eles para saber se a gente vai poder botar você, tá bom? Seria muito legal ter você no nosso grupo espiritualista, no WhatsApp. Então, vamos ver aqui o horário aqui. Engraçado, não dá pra ver. Eu não tô vendo aqui a quantos minutos de live eu tô aqui. Dá pra aparecer aí pra você? 19h29. Quantos minutos de live? Não dá pra ver a quantidade de minutos de live que nós estamos tendo aqui. 41 minutos. 41 minutos, né? A nossa meta é 1 hora de live. Então, a gente leu aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos falar aqui um pouco sobre a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é uma ciência espiritualista, né? Filosófica, que ela vai ali nascer no século XIX, ali na França, com Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, né? Então, eu vi falar da outra vez, né? Por que o Evangelho, né? Por que usar o cristianismo como base espiritual para poder espiritualizar as pessoas? Por quê? Porque o Evangelho, porque o contexto histórico da época era cristão. Você não vai poder, tipo assim, você vai chegar numa tribo de índio, aí tem lá os índios lá, eles têm a religião deles, têm as crenças deles. Você tem um conhecimento espiritualista. Como é que você vai chegar lá? Você vai chegar lá e vai simplesmente falar que existe vida após a morte? Não. Você vai usar a religião que tem lá para poder ver semelhança, o sincretismo, para poder colocar em prática essa doutrina, esse conhecimento espiritual. Então, se o espiritismo fosse para acontecer lá na Índia, eles usariam o hinduísmo. Se fosse para acontecer lá na América Central, eles usariam a religião dos astecas. Tipo assim, se fosse lá na China, eles usariam o shintoísmo. Então, cada lugar do mundo, eles usariam isso. Mas foi escolhido exatamente a Europa. Exatamente porque na Europa era um lugar que estava sendo desenvolvido o conhecimento científico no mundo. Porque, tipo assim, um dos lugares que o conhecimento científico estava mais elevado era na Europa. E os espíritos superiores que apareceram para Allan Kardec, eles têm o interesse de ajudar a humanidade a sair do misticismo e irem para as práticas
mais de caráter científico, né? E também a Europa estava passando por momentos que o positivismo de Augusto Comte, né? Tinha a religião chamada, era tipo uma religião científica, né? Que era o positivismo, né? Que estava muito forte na Europa. Então o espiritismo nasce nesse contexto positivista, né? Exatamente porque ele segue essa ideia também do progresso. Uma das ideias fundamentais centrais do espiritismo é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Outra ideia também é que, à medida que você pratica caridade, está dentro da caridade, você atinge a lei do progresso, que é por meio do trabalho. E também é o seguinte, que o Evangelho de Jesus Cristo, pelo menos o Evangelho lá, o início do Evangelho, o sumo do Evangelho, a passagem do capítulo 5 do livro de Mateus, em diante, até a sua crucificação, que são os sermões do monte e tal, tudo que tem ali é um conhecimento universalista, é um conhecimento universal. Ali Jesus Cristo não está falando, não está dizendo que para você abandonar a sua religião, a sua crença, não, ali não tem nada. É um contexto universal ali. Ele está falando de coisas que, se você for praticar, são coisas que são praticadas em todas as religiões, que são praticadas no budismo, a não violência. A não violência que Jesus Cristo fala, no budismo também existe no Oriente. Então, ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, porque o próximo no Oriente, na religião oriental, o próximo é uma extensão de mim mesmo, porque tudo é uma emanação de Deus, estamos todos conectados em Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz que em Deus nos movemos, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Essa passagem foi o apóstolo Paulo, quando viajou para a região da Grécia, que eles têm um contexto orientalista ali. Ele fala sobre que em Deus existimos e em Deus nos movemos. Estamos todos conectados com Deus. Então, dentro do cristianismo primitivo, tem um misticismo muito forte. E tem também a questão do gnosticismo também, que é uma ramificação do cristianismo, que eles acreditam que existem dois mundos. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. O mundo físico, o mundo material, é o mundo do engano, né, por assim dizer. É o mundo que nos engana, é o mundo da aparência, mas o mundo espiritual é o mundo original, que todas as almas pertenceram antes de vir para isso. Então elas vêm num retorno para esse mundo, vivenciar uma experiência na matéria, mas acabam ficando cegas pela matéria, não acabam vendo o mundo de lá, não acabam se conectando com o mundo espiritual. Então o Evangelho, quando ele surge exatamente para valorizar o mundo espiritual, a espiritualidade. Jesus Cristo fala o seguinte, que onde está seu coração, está o bom tesouro, está o tesouro verdadeiro. Não acumuleis riquezas na terra, e sim no céu. E sim aonde a traça e o ferrugem não podem corroer. Então ele sempre diz que para a gente viver essa realidade, mas sabendo que aqui não é o nosso tesouro, aqui não é o nosso lugar. E onde está seu coração, está o seu tesouro. Onde é que está seu coração agora? Está no mundo material ou está no mundo espiritual? Então, essa verdade espiritual é uma verdade interior, é uma verdade espiritual. Jesus fala o seguinte, que o reino dos céus está no meio de vós e dentro de vós, está dentro de nós. Então é uma coisa que acontece de dentro para fora. Então o espiritismo, como uma religião espiritualista também, e uma ciência espiritualista, ele pega essa dízima moral, que é a máxima moral. Os espíritos veem que não há outro caminho para nossas almas evoluir, a não ser seguir o caminho do Evangelho. Não tem como. Porque o Evangelho existe em outras religiões. Todas essas práticas espiritualistas, práticas de luz, existem em todas as religiões. Eu poderia estar aqui falando do budismo, poderia falar aqui do hinduísmo, poderia falar aqui do shintoísmo, zuratrismo. Eu poderia pegar várias religiões e poderia usar elas como contexto morais. Sim, cristianismo. Aqui estão dentro do contexto cristão. Mas, dentro do contexto cristão, mas dentro do contexto cristão mais gnóstico, mais espiritualista da coisa. Então, nós estamos há quanto tempo de live? 47 minutos. 47. Ok, alguém que nos assiste agora na transmissão, tem alguma pergunta a fazer para nós? Porque agora é a hora, ou não, se cale para sempre. Então, vamos ler uma parte final aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para encerrarmos, né? Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais
tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar as causas e os efeitos. Aqui como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar-se ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança, insatisfeitos, mas alguns destes mais avançados que os outros é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha caridade. Há senão uma senha caridade. Ora, não há caridade sem que esquecimento de ultrajes, injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas, ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, há de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração destes infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários se a boa resolução vencer. Pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que eles deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra. Os destinos desse corpo que vem de se formar, qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela perderá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual sucumbe às vezes se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles que no meio do qual foi chamado a viver, pois aí se explicam esses ódios em família, né? Essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes destes, ajudarão seus aperfeiçoamentos e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe que Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados e de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço, que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão.
aquele filho, né, muitas vezes que você faz tudo por ele e ele não é grato, né? Aqueles filhos ingratos, né, por assim dizer, né? Porque ele já tem uma ligação kármica de outras vidas, né? Não é o caso que fez assim e que Volo deu uma intuição imperfeita do passado se revele e dai julgais se um ao outro já muito odiou ou foi muito ofendido que um ao outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai, pois, os filhos que vos causam desgosto e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribuiu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em um lugar de arrancar pela educação os maus dos princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração, o cerrado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não exige o saber do mundo, o ignorante como sábio pode cumpri-la. O Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons, os maus que atrás de sua existência anterior, é estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam o germe desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que vês depostar sobre as árvores, sobre a árvore. Se deixais desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vós espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão, quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos. Se não saem bem, não tem censuras e sua consciência pode estar tranquila, mas o desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso que lhe será dado a acabar em outras existências, obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato recompensará com seu amor. Mesmo que você falhe na atual existência, Deus te dará uma nova existência para você reparar os erros da atual existência. Então permanecedes firmes nessa atual existência. Deus não fez a prova acima das forças daquele que a pede. Deus não fez a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é pois a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quando há que, em lugar de resistir, os maus arrastamentos, neles se comprazem, a estes estão reservados prantos os gemidos em suas existências posteriores, mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está, enfim, tomado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Então, se está difícil para você, se você está lutando e a coisa está ficando mais difícil ainda, pode ter certeza que seu martírio aí está chegando ao fim, porque está muito no final. Então, Deus não dá para nenhum de nós, não dá para nós um fardo que a gente não pode levantar. Ele dá sempre aquilo que ele sabe que a gente é capaz de cumprir. Se ele te der um filho que tem tal problema, tal dificuldade, é um filho ingrato, tal, porque ele sabe que você tem condições de cuidar dele. Ele colocou exatamente ali aquela pessoa na sua vida, exatamente porque Deus sabe que você pode. Ele não dá um fardo para você que você não pode. E se está difícil para você, você tem que lutar. Você tem que permanecer firme.
Você tem que entender os princípios que estão ali. Os princípios que estão além da compreensão do mundo material. E quando você começa a se espiritualizar com essas palavras sábias do Evangelho, de saber lidar com esse contexto social da família, com seu filho, você começa a criar estratégias para cuidar dele. Você começa a entender os mecanismos. Mas é preciso, desde o berço, já cuidar da criança, porque toda criança, quem já estudou Piaget, né, que é um psicólogo mundialmente conhecido dentro da pedagogia psicológica com crianças, toda criança, desde criança, ela já manifesta os seus egoísmos, as suas mazelas. Tem crianças que já nascem, tipo assim, já partindo do pão, né? Já tem aquele contexto assim, nossa, você tá com fome, eu te dar um pão aqui. Já tem crianças que tem isso. Já tem aquela criança, né, que já pega, me dá isso aqui é meu, não quero partir. Aí você vai lá e parte o pão lá, ela fica chorando, né? Criança birrenta, né? Mas isso aí é porque essas crianças já tem um início em outra existência. Então é necessário que saber educar os filhos desde o berço, identificando certas mazelas, certos defeitos psicológicos, né? Se a criança tem a dificuldade de repartir o pão desde criança ali, tem que ser tratado dentro do berço, desde aquele momento que você identificou, você tem que ensinar a criança. A criança, tipo assim, você está num lugar, a criança recebe um presente, recebe uma ajuda de uma pessoa, né? Tipo assim, eu estava num lugar, aí tinha uma pessoa que tinha um filho de uma pessoa lá que queria comprar um petisco, mas o pai não tinha condição de comprar um petisco. Aí eu me sensibilizei, fui lá e paguei a moça lá e pedi para ela dar o petisco para a criança. Ela foi lá e deu. Aí a mãe pegou e falou assim para a criança, falou, olha, agradeça ao rapaz, o rapaz comprou o petisco para você, agradeça. Aí veio a criança e falou, obrigado. Ela veio meio que na birra, assim, porque ela não queria agradecer, por assim dizer, que já está corrigindo essa mãe, né? É uma boa mãe essa pessoa. Então é exatamente assim que funciona a nossa realidade. Nós temos que saber educar nossos filhos, identificar as imperfeições morais deles desde o berço. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbem ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Em uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral, que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, não há sofrimento eterno, não há, porque Deus não pode querer que a sua criação sofra para sempre. Deus vai querer que a sua criação sofra para sempre? Não. Deus não deseja o nosso mal. Não existe esse Deus que a igreja também pinta, um Deus vingativo, um Deus que preparou um lago de fogo, um enxofre. Também existem fontes também que existe uma má tradução dessas passagens, né? Que de fato esse fogo não é aquilo que nós pensamos ser. Os espíritos que se assemelham os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade de progressos moral e afeição leva a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com o nosso progresso, com novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham se reencarnar entre eles para aurir conselhos e bons exemplos. No interesse do seu adiantamento, eles acusam por vezes perturbações, mas está a prova. Aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu futuro, poderão salvá-las de outros. Então aqui é uma psicografia do espírito de Santo Agostinho. Foi feita em Paris em 1862 na Sociedade Espírita Parisiense. Então essas sábias palavras vêm direto de um espírito superior, que eles nos falam o seguinte, que existem famílias que já são
quando você no mundo espiritual já existem espíritos que já ligam por afinidade. A lei do semelhante. Semelhante atrai semelhante. No mundo espiritual existem famílias, agrupamentos espirituais nos espaços. Nessa época que não existia o contexto de colônia espiritual, quem vai nos dizer sobre as colônias espirituais é Chico Xavier, aqui no Brasil. Mas aqui já tem uma noção que existem as colônias espirituais, como diz aqui no Evangelho, diz que no espaço já existem esses agrupamentos, né? Esses agrupamentos exatamente são colônias espirituais. Então, antes de reencarnarmos, existe uma colônia espiritual, no mundo espiritual. E nessa colônia já existem formações de família. As pessoas têm uma casa, têm um abrigo. Também na própria Escritura fala que existe a Nova Jerusalém, né? Que existe uma cidade lá espiritual, uma cidade mística. E nessa cidade, as pessoas vão ter casa, vão ter formações familiares na vida futura. Então, essas formações espirituais já existem no mundo espiritual. Mas o que acontece é o seguinte, que existem famílias que reencarnam aqui na Terra, que são famílias ligadas por laços espirituais, mas no meio dessa família perfeita, de boas pessoas, nasce uma pessoa com a má índole, né? Que é um espírito em resgate. Se sua família é perfeita, mas tem uma pessoa assim que é problemática, que é aquela pessoa, tipo assim, nossa, todo mundo da minha família eu vou prestar, mas essa pessoa aqui não presta. Não, ela limpei minha mão. Não, saiba que essa pessoa exatamente está na sua família, exatamente porque Deus quer que vocês resgatem ela, então não desistem dela. Nunca jamais desiste dessa alma, porque Deus não dá pra gente um fardo que a gente não pode levar, não aguenta levar. Então se ele está na sua família, exatamente para ouvir os conselhos a ele. Tipo assim, continue fazendo a vossa parte, continue ajudando ele, essa pessoa problemática na sua família. Porque mesmo que você desencarne no outro lado da vida, você vai olhar assim, pelo menos eu tentei ajudar essa pessoa. Ela não quis seguir esse caminho, mas eu tentei ajudar ela. Aquela questão também do perdoar 70 vezes 70, tantas vezes que for possível, né? Que Jesus fala. 70 vezes 7, né? Devemos perdoar a pessoa infinitamente. Nunca negar o perdão. Então esse é o princípio da caridade, o princípio da evolução espiritual. Então nós estamos com mais ou menos 1 hora de live, né? 1 hora e 6, chegamos ao fim da nossa live. Hora de nós fecharmos o nosso evangelho. Ler aqui os comentários. Ok, nós vamos fazer agora a nossa oração. Ligar aqui a música de fundo. Preparem seus copos de água, né? Para nós fazermos a água fluidificada. Então, vamos ligar aqui uma música de fundo. Vamos ver aqui a música de fundo, né? Porque aqui é coisa... muito profissionalismo na live só. Ok. Então vamos serenar os nossos corações, a nossa mente. Vamos dar-nos as mãos por elos espirituais. Eu vou apagar a luz aqui. Não sei se eu vou aparecer. Então vamos nos sintonizar com Cristo. E mentalizem a face do Cristo. Mentalizem o rosto de Jesus Cristo. Mentalizem a face sublime do Cristo, os espíritos superiores. Existe uma dimensão superior nesse exato momento. Existe um mundo superior, um mundo de luz e de paz. Um mundo onde todas as pessoas buscam a luz. Um mundo livre do sofrimento, livre da guerra, da mágoa, do ódio. Existe um mundo lá em cima nos esperando. Um mundo de alegrias, um mundo feliz, um mundo celestial. Então, desde já, temos que nos sintonizar com essa energia. Temos que ser e estar. E nos mover dentro dessa energia, desde já, para que possamos integrar esse mundo superior. Estamos no mundo de provas e expiações. Estamos em um mundo onde a injustiça predomina. Onde as ideologias, os rótulos, a dualidade, as guerras, as malquerências predominam. Mas não deixemos que a cegueira da matéria, a cegueira da carne nos segue. Mas serenamos os nossos corações, respirando profundamente. Respirando profundamente, aliviando os nossos corações de todo o ódio, de toda a maldade do mundo, de todas as inclinações. Ao sintonizarmos com discussões políticas,
Ao sintonizarmos com discussões humanas, acabamos acessando esses campos magnéticos de discussões e ficarmos cegos pela matéria. Mas ao fazermos a oração e pedimos perdão, sintonizarmos com a face do Cristo, sintonizarmos com as dimensões superiores, nos libertamos das críticas, dos preconceitos, das dualidades. Deus, eu entro em Tua presença nesse momento para apresentar o Teu povo, para apresentar as famílias espirituais cuja transmissão desse Evangelho chega. Senhor Deus, purificai os nossos corações de toda mágoa, de toda dificuldade, e por mais difícil que possa parecer os nossos familiares para conosco, por mais que difícil possa parecer esses familiares para conosco, que são problemáticos, ou que muitas vezes nós somos problemáticos para eles, que possa haver paz, que possa haver compreensão, que somente a oração, o poder da prece, é capaz de silenciar o eco, capaz de silenciar o orgulho, é capaz de silenciar a nossa mente. Então serena o nosso coração, serena a nossa mente, os nossos pensamentos, que possamos acessar o poder da perfeição, o poder que habita as dimensões mais elevadas. Mentalizem flores em um jardim belíssimo, flores de lavanda, mentalizem os campos floridos, o céu azul sobre as nossas cabeças, a terra pura abaixo de nossos pés, a grama, a terra molhada, de um doce sereno também de inverno. Mentalizem uma chama violeta purificadora, uma chama com uma esmeralda que habita o trono do Altíssimo e cujo interior emana a luz mais purificadora do universo e cujo exterior paira um arco-íris belíssimo com as 7 cores, 7 virtudes do universo, as 7 virtudes sagradas, que possamos mentalizar ao nosso redor um arco-íris puro, um arco-íris de proteção que possa nos proteger de todas as lavas astrais, de todas as enfermidades, de todos os espíritos obsessores, que os espíritos obsessores possam serenar os pensamentos e possam fazer uma regressão nesse momento sobre o porquê do sofrimento deles, e que eles possam sintonizar com a sublime presença do Cristo, a sublime presença de Deus nos corações dele. Muitos espíritos agora nesse momento falam: o que Deus fez para comigo em vida? Deus não me deu nada. Sempre busquei Deus, mas Deus não me deu nada. Errado, Deus te deu a vida, te deu a oportunidade. Deus não é um garçom que você pede e Ele responde e faz tudo o que você quer. Porque somos servos de Deus, viemos para servir Deus e aceitar que existem certos Marcelas em nossa vida. E que à medida que eu entendo o meu propósito de vida, que à medida que eu cedo o meu orgulho, o meu ego, Deus facilita as nossas vidas. Não é batendo, não é criticando, não é fazendo o mal, não é sendo um filho mimado que vamos resolver alguma coisa. Porque Deus nos deu um poder tremendo em nossos corações. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de sermos um milagre, de sermos a própria vontade dele na terra. Quando você vê uma pessoa com fome, um cego desabrigado, uma pessoa sem roupa, moribundo, uma pessoa que não tem aonde inclinar, ali você vê o Cristo, ali você vê a face do Cristo. Tive fome, tive sede, não me deste o que comer. E quando você se permite ajudar essas pessoas, você se torna um canal de Deus na terra. Você se torna um canal, a luz entra em você, porque fora da caridade não há salvação. Não há, não tem como, não tem outro lugar. Não tem como chegar a Deus sem fazer isso. Não tem como. Porque tudo que você faz, se for para um contexto coletivo, se for para ajudar o próximo, se for para ajudar a humanidade, é caridade. Se você perdoa alguém, é caridade. Se você serena o seu coração e medita, é caridade. Se você ora, é caridade. Se você emana boas energias para uma pessoa que precisa, é caridade. Caridade não é só coisas materiais, não é só dinheiro, dar dinheiro para quem precisa, quem está passando fome, ou dar uma roupa, dar um sapato. Não, caridade é dar palavras, é dar o Evangelho.
é orientar pessoas também. Se você tem um conhecimento e não usa, e guarda só para si, você está guardando uma riqueza. Você está enterrando o seu talento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem muito conhecimento, se você tem muita sabedoria em seu coração, ceder essa sabedoria ao próximo, compartilhar esse conhecimento ao próximo. Pai amado e querido, que os bons espíritos superiores possam nos conectar agora. Purifica os nossos corações, purifica as nossas mentes, purifica a nossa alma. Que possamos entender o real sentido da palavra evolução, progresso. Que possamos entender o real sentido da palavra caridade. Pai amado querido, eu oro por esse globo azul chamado Terra. Que as boas energias dessas pessoas que oram comigo agora possam de encontro a essas pessoas que precisam de ajuda. As pessoas desabrigadas que não têm o que comer, cujo cobertor é um jornal. Pai amado querido, visita os corações dos violentos, dos presidiários que estão nesse momento nas celas. Visita os presídios à margem do esquecimento. Visita os sem-tetos, as pessoas que estão na Cracolândia, viciados em drogas. Visita os espíritos obsessores que lá estão. Visita, meu Pai, os suicidas, as pessoas que negaram o dom da vida por equívocos de sua personalidade. Visita as pessoas que lá estão, meu Pai. É isso que te pedimos, meu Pai. Desde já te agradecemos que traga bênçãos ao nosso lar, à nossa família. E que a tua vontade para todos sempre possa estar conosco. E que toda a mediunidade, toda a capacidade mediúnica seja usada unicamente para o bem, para ajudar o próximo. E com isso, fluidifica os nossos copos de água. Fluidifica essa água, que ela ao invadir o corpo físico das pessoas, possam purificá-los, tirar as doenças. Se a pessoa tem um câncer, ela vai ser curada. Se a pessoa tem um tumor, ela será curada. Porque essa água se transforma na luz sublime do Cristo. Essa água se transforma na verdade. A verdade que deve ser interiorizada nos nossos corações. E com essas palavras eu encerro essa live de hoje. Já desejando que no próximo domingo, a próxima live seja ainda melhor do que essa. E com isso encerramos essa live. Para todos sempre, agradecemos, assim seja. Amém. Muito obrigado.